Boa noite, nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram com a terceira live da série Traduções do Observatório Jornalismo. Estamos hoje mais uma vez, com minha companheira, a professora Lara Linhares, eu, Evandro Medeiros, e também com a professora, nossa querida professora Ilusca Coutinho, professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora também do Núcleo de Jornalismo Audiovisual, grupo de pesquisa que ela coordena já há algum tempo e do qual também fizemos parte, Lara e eu, não é? Nas nossas parcerias com a professora Ilusca. Boa noite. Antes da gente começar, eu quero também dizer que a gente, estando ao vivo no Instagram, nós temos apenas 1 hora, né, de transmissão, então caso a gente esteja chegando bem pertinho daquela hora, a gente vai dar um aviso para quem estiver acompanhando pelo Instagram, seguir lá para o YouTube para continuar a conversa. Boa noite, Lara. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Lara. Queria dizer que vocês não fizeram parte do NJA, não. Vocês ainda fazem, vocês ainda são nossos. A gente divide um pouco vocês também, com o pessoal da UFOP, mas vocês continuam participando, ainda que não muitas vezes presencialmente, mas nos inspirando, né, com as reflexões e também com o trabalho de vocês no observatório, que a gente também observa, ainda que daqui de Juiz de Fora. Acho que uma prova de que essa parceria é duradoura é esse momento que a gente está vivendo, né? A gente se encontra, a gente dá um jeito de se encontrar, isso, mesmo numa situação de pandemia. Ainda que seja virtualmente, né, mas o virtual é aquele que vai se realizar, né, e vai se concretizar um dia. O virtual, eles nos motivam, né, sempre. Boa noite para vocês, boa noite, Evandro, boa noite, Ilusca. É um prazer ter você aqui com a gente em mais esse episódio do Traduções. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Acho que essa conversa vai ser uma conversa bastante proveitosa para a gente pensar jornalismos possíveis, mundos possíveis. Boa noite, Elvis e Gabriel, que são os nossos meninos homens da técnica e que estão dando um show aí para a gente poder pensar as gambiarras necessárias para que isso seja possível. Então vamos começar. Ilusca, a gente tem começado sempre pedindo para os nossos convidados falarem dos seus interesses atuais de pesquisa, o que tem movido, né? Então eu te pergunto isso também, o que tem te movido como pesquisadora, como pensadora da comunicação nesse momento? Bom, a gente tem no âmbito, dentro do Núcleo de Jornalismo Audiovisual, aproveitado um pouco as discussões que a gente teve ao longo do ano passado, e também um pouco de 2018, em torno da relação entre telejornalismo e direitos humanos. E considerando o telejornalismo um conceito um pouco mais ampliado. Em geral, a gente pensa em telejornalismo e a primeira associação vem com o jornalismo de televisão, como se tele fosse o aparelho onde ele se exercita, né? Mas a gente entende telejornalismo numa perspectiva mais ampliada, aquele jornalismo que é feito por meio de, e sobretudo que é experimentado por meio de telas. Portanto, a gente tem telejornalismo na televisão, mas em outras telas, tela dos computadores, dos tablets, do telefone celular. Cada vez mais é um espaço para a gente ver e fruir o telejornal. Não necessariamente o telejornal, aquele modelo padrão, hegemônico, né? De um apresentador ou 2 apresentadores, uma bancada, que já caiu há um tempo, como a dissertação da Renata Vargas, né, colocou, mas um telejornal que pode ser também construído e reconstruído a partir dos nossos acessos, de indicações de pessoas que seguimos, né, e, sobretudo, que, infelizmente, também serve de referência para alguns modelos não jornalísticos, não comprometidos com a apuração, não comprometidos com a verdade, não comprometidos com o interesse público, mas que muitas vezes buscam a estética do telejornal, né? Então, o telejornalismo também como uma linguagem para comunicar. Qual que é a diferença do telejornal como linguagem e do telejornal como prática efetiva? Essa é uma das questões que a gente tem discutido também, né? Pensando um pouco na perspectiva da diversidade. Então, a diversidade é uma questão importante para a gente, sobretudo conceitual, o que é diversidade. Normalmente,
a gente fala de diversidade quase como sinônimo de pluralismo. A gente tem investido um pouco isso, né? Um pouco relacionando a perspectiva da diversidade com o aspecto cultural, né? Então, diversidade como diversidade étnica, diversidade de formatos, diversidade de estilos e de formas de comunicar. A gente relacionando isso tudo na perspectiva dos direitos humanos. Há uma perspectiva diversa de tratamento de direitos humanos? Que direitos humanos são colocados em cena pelo telejornalismo? Claro que tudo isso embalado um pouco nas nossas reflexões acerca da dramaturgia do telejornalismo, né? Começou a ser estudada no iníciozinho do século XXI, e que vem se transformando também, né? Vários atos, né, dessa dramaturgia que vão sendo tecidos cotidianamente, diferentes personagens, cenários, né, enredos que estão sendo narrados ao longo do tempo. Tentei fazer uma síntese geral. Tá ótimo. E já pegando o gancho nessa síntese que você faz, você comenta você disse da sua tese de doutorado, né, Ilusca, que virou um monte de frutos depois, em que você entendeu, né, você compreendeu ali, observou, explicitou a narrativa no telejornal como uma dramaturgia, né? Você fala dramaturgia do telejornalismo brasileiro, né? E aí eu fico pensando assim, como que essa narrativa jornalística dos grandes meios, nesse momento, né, expõe o seu drama, né, em tempos de Covid. Então, a gente pode pensar no drama em dois sentidos, né? Primeiro, no sentido de como que a narrativa é construída, né, que é o que você propõe na sua tese, pensar a narrativa do telejornal em sua organização dramática, e aí você tem lá todas as etapas, né? Você observa a construção de personagens, né, a configuração de um clímax, uma lição de moral, enfim. E também um drama no sentido de que é um drama, né, de um certo ponto de vista, o que a imprensa vive hoje, o que nós todos vivemos hoje e o que a imprensa vive hoje. E esse drama, nesse segundo sentido, ele tá sendo exposto, visibilizado, ele tem transbordado a partir da postura de certos jornalistas, né? Então, assim, está saindo pela pele esse drama. E a gente brinca sempre que os jornalistas estão surtando, acho que vai muito nesse sentido, né? Um drama no sentido de que está transbordando via surto. Então, esses dois dramas, como que você observa isso se desenvolvendo, perdão, na narrativa dos grandes meios, né? Nesse jornalismo que é feito nos grandes meios em tempos de Covid? Pois é, há uma porção de coisas para a gente pensar. Primeiro, a lógica da dramaturgia, né? Quando eu fui fazer a tese, eu imaginei que fosse uma aproximação com o telejornal, com a telenovela, que o telejornal no Brasil se estrutura a partir de um certo ensanduichamento com as telenovelas, né? E eu olhei para o horário nobre para achar que aquela era uma referência. E depois, né, por meio também de uma dica da minha orientadora, eu fui ver que a história começava bastante antes, né? Desde o drama lá, como Aristóteles concebe drama. Eu confesso que naquele momento da tese, a gente precisa sempre fazer um recorte, né? E a gente fica achando que depois que a gente terminar o doutorado, a gente vai parar com esses recortes, mas o recorte é algo que nos acompanha. Desde o momento que a gente enquadra a realidade, a gente também tem um recorte, né? Também nas pesquisas, a gente acaba recortando. Eu queria estudar não apenas a organização da narrativa, mas também a maneira de execução dessa narrativa. Então, eu queria estudar a dramaturgia e a prática profissional dos jornalistas, quando eles vão para a rua, né? Como é que eles se posicionam. Então, a dramatização, que a gente poderia dizer assim, um drama feito ação também. Naquele momento não foi possível, a minha banca de qualificação muito democraticamente me disse assim, olha, você deve fazer isso, você fazendo esse recorte, você está aprovada na sua banca de qualificação, né? Então, foi um alerta que eu tive e eu acabei tendo que fazer apenas uma parte da pesquisa. Hoje, a gente vê essa dramaturgia feita ação, né? E essa dramaturgia é feita ação por meio do deslocamento também das condições de produção. O primeiro deslocamento que ocorre é a impossibilidade do repórter ter o contato com o seu entrevistado direto. Isso a gente dá aula de telejornalismo, Evandro, Lara, né, também. Uma das coisas que a gente conversa com os nossos alunos é na hora que eles vão fazer uma entrevista, a gravação é só o momento final. A entrevista mesmo já aconteceu naquela conversa que a gente estabelece com o entrevistado,
né? Que naquele meio tempo o cinegrafista vai gravar algumas imagens, famosos takes de apoio, nada disso é possível fazer. A gente não tem imagens de apoio para contar a história, né? Então, a gente acaba tendo um tom muito mais testemunhal do que de organização de uma narrativa dramática, em que eu posso apresentar um personagem. Tudo isso passa a ser feito pelo repórter, que, portanto, passa a ter que narrar tudo aquilo. Nesse sentido, o telejornalismo se aproxima como estrutura um pouco do rádio. É quase como se fosse um telejornalismo sem imagens. Que imagens são essas que aparecem? As imagens de jornalistas nas suas casas, ou eventualmente no corredor das emissoras, né, ou na parte de trás, né, na garagem das emissoras. A gente vê os carros das emissoras, né, com as logomarcas, a gente vê as coisas, né, pequenos detalhes que a gente acaba reconhecendo esse espaço das emissoras trabalhando. E na casa dos repórteres também, muitas vezes aparecem, é curioso a gente pensar que tipo de imagem os repórteres tentam construir para si, né? É curioso perceber, há um tempo atrás, tinha alguns estudos que falavam do jornalista como intelectual. Essa primeira imagem do jornalista que aparece é do jornalista como intelectual. Muitos deles aparecem com estantes de livros atrás deles, como eu também estou aqui com estante de livro, né? Hoje eu seja uma jornalista de mentirinha, no sentido de que eu estou muito tempo com a dedicação exclusiva da universidade, né? Mas a gente também acaba se buscando livros. Eu tenho um livro aqui, Lara também tem livros ali, Evandro tem referências ao computador, que é outro elemento do universo, né, do jornalismo, né? Então, esses cenários que a gente vai construindo falam, de certa maneira, de um lugar de conforto, mas também como o jornalista quer ser reconhecido. E aí, quando ele vai para a rua que sempre foi o lugar do jornalismo se realizar, hoje tem sido um lugar de ameaça para os jornalistas, né? Muitas vezes jornalistas estão sendo alvo de ataque. A gente viu essa semana passada aqui, né, em Barbacena, que é uma cidade próxima, tanto de Ouro Preto quanto de Juiz de Fora, talvez seja, né, um entre-lugar entre Ouro Preto e Juiz de Fora, onde são nossas instituições, um cinegrafista ser agredido fisicamente, né, por um empresário da região. Então, esse lugar é um lugar de risco para o jornalista, né? Sem falar no esgotamento, tanto um esgotamento físico, né? Um esgotamento de estresse mesmo por toda essa situação, o tempo todo a imprensa ser chamada, né, de inimiga, né? Hoje a gente estava assistindo no horário da tarde, né, um programa de entrevistas, de debates, que supostamente, eu lembro de orientando, que há muito tempo fez o TCC dele, em Juiz de Fora, analisando o Estúdio I, que é um programa da Globo News, como um lugar de informação mais leve, né? Levar a leveza da informação, um pouco mais, maneira mais tranquila, né? Como tratar de informação com leveza em tempos de pandemia. E a apresentadora do Estúdio I tenta fazer isso, tenta, né, equilibrar ali, mesmo nesse momento complicado. E uma das informações que ela recebe é a repercussão de uma notícia, uma das notícias de hoje, né, que foi a suspeição, de certa maneira, colocada sobre uma deputada que teria antecipado a operação da Polícia Federal hoje no Rio de Janeiro, né? Então, esse vazamento que ocorreu, na perspectiva da deputada, seria culpa da imprensa. Então, a imprensa virou a geni do cotidiano, né? E a imprensa, de repente, se vê colocada nesse lugar, né? Algo também muito complicado, porque ao jornalista cabia o papel de fiscalizar os demais, né? É a ideia do quarto poder. E há algum tempo, alguns autores tem um autor chamado Dutton, né, que ele vai discutir a possibilidade de a gente ter um quinto estado, ou um quinto poder, que seria o poder das redes sociais, os cidadãos nas redes sociais. O que seria potencialmente positivo, né? Quem fiscaliza o quarto poder? Seriam, então, os cidadãos que estão nas redes sociais. Só que não tem só cidadãos nas redes sociais, né? A gente tem robôs, a gente tem milícias digitais, então o sistema fica todo muito mais complicado, né? Não há, muitas vezes, uma perspectiva natural. O próprio Dutton vai falar dos cidadãos reunidos em coletivos, organizados, estruturados, tal como uma opinião pública mesmo, né? Só que a gente deixa de ter uma opinião pública para ter uma opinião publicada. Quem tem mais boots, quem tem mais
tweets, acaba falando mais alto. Era como se fosse aquela discussão antiga que a gente pudesse ter quando criança, que quem fala mais alto ganharia briga. É mais ou menos isso que a gente está vivendo no contemporâneo. Então, os jornalistas, mesmo com o microfone na mão, estão tendo que trabalhar com pessoas que gritam mesmo muitas vezes e que atrapalham o fazer profissional. Então, é saber lidar, né, com esse lugar, que é algo de fato muito complicado. Então, qual que é o personagem jornalista? Como é que ele se apresenta hoje? Qual que é o conflito? Então, o jornalista hoje o tempo todo está narrando dois conflitos. Conflito da realidade na tela, né? Mas ele também tem que, ao fazer isso, falar de si, que era algo que o jornalista não fazia muito, né? Uhum. Havia uma retórica do jornalista de que o jornalista não podia ser notícia. No telejornalismo, isso era menos comum, porque o jornalista estava na frente da tela. Alguns jornalistas eram referência, né, por ter características especiais, particulares de atuação. Então, a gente gostava de ver algumas matérias, por exemplo, do Maurício Bruce, porque ele tinha uma característica específica. Eu lembro também, Lara, da sua dissertação de mestrado, né, quando você analisou a identidade Brasil, né, a matéria identidade brasileira, né, e analisou Identidade brasileira. a própria perspectiva do Maurício Bruce, como ele fazia, né, os trejeitos, a própria Marcelo Glória Canelas. Maria, Marcelo Canelas, né, cada um deles tem um tipo de perfil e característica, e a gente se acostumou a ver. Por meio desse perfil e características, eles eram tornados também familiares da gente. Então, eram personagens que a gente reconhecia. E, portanto, a gente confiava. Esse reconhecimento trazia uma perspectiva de conhecimento, de familiaridade, todas essas características muito importantes para o telejornalismo, né? Para essa perspectiva de credibilidade do telejornalismo. Só que passa um determinado momento em que, para além desse conhecimento que a gente tem, né, a gente começa a ver outras faces do telejornalismo e do jornalismo como um todo. Inclusive a fragilidade, que era algo que quase a gente não via, né? Então, o repórter que desaba, o repórter que chora, que se emociona. Né? E, nesse sentido, a gente pode, talvez, construir um outro caminho de aproximação. Talvez um caminho também de relegitimação do jornalismo. Um certo distanciamento pode parecer muito antinatural. Nesse momento, pode ser um outro caminho de reconstrução da legitimidade do jornalismo. Mas eu sou sempre muito otimista, né? Como eu acredito muito no jornalismo, e no telejornalismo também, eu tento sempre pensar em outras estratégias. De toda maneira, é importante a gente observar isso, né? Quais são os cenários por onde o jornalista se desenrola, qual que é o papel que o jornalista está desempenhando, né? Tem um texto antigo do Cid Campbell que ele fala das fórmulas de repórter no programa 60 Minutos, que é um programa clássico da TV americana, né? Ele fala repórter detetive, repórter investigador, repórter turista, né? Quais seriam as fórmulas de repórter hoje na realidade brasileira? Né? Talvez a gente devesse pensar em outras formas, né? O repórter que sofre, repórter cidadão, apesar de jornalista cidadão ter um outro conceito, mas enfim. Que repórter é esse que emerge? E se a gente pensar na perspectiva de uma dramaturgia, depende de um conflito, né? A gente pensar, por exemplo, quem que é o antagonista, se bem que o antagonista é o nome de um site que a gente deve evitar, mas com quem o jornalismo rivaliza nesse momento, né? A quem ele se opõe? Quais seriam os limites para a prática do jornalismo na contemporaneidade? Seria interessante a gente pensar. Isso quase nunca é dito, mas a gente consegue talvez perceber nas entrelinhas, né? Certo. Eu acho que nem está nas entrelinhas mais, né? A gente já está na superfície, já está aí, né? Bem visível para a gente entender. Alguns sim. Em alguns casos sim, mas tem outros também que estão nas entrelinhas. A gente pensar, por exemplo, que as condições de trabalho, né? Que a perspectiva da economia política, da comunicação, essas vezes não estejam tão nas entrelinhas, né? Então a gente às vezes explicita um adversário, né, mais evidente, mas tem outros adversários que são colocados também, que a gente muitas vezes não consegue perceber. Eu acho que a gente acabou trazendo para a conversa hoje, né, porque agora eu já vou fazer uma pergunta que vai pelo mesmo caminho também. A gente acabou trazendo uma discussão muito, muito interessante sobre a atuação desse jornalismo que, como eu posso chamar, né, são tantos nomes, né, Ilusca? O jornalismo hegemônico, comercial, enfim, né? A gente acabou trazendo uma discussão sobre esse jornalismo, já que a gente está falando de jornalismos, né? Acho que é importante localizar de que jornalismo a gente está falando.
quando tá fazendo essa discussão. E o que eu tenho para te perguntar agora, eu não sei nem se é uma pergunta, mas uma reflexão, vou te chamar para uma reflexão conjunta, né? Também está nesse âmbito, né? Essa semana a gente viveu um acontecimento muito interessante, que foi o fato da Folha de São Paulo decidir interromper a cobertura do Cercadinho da Alvorada, né? Aquele pedaço onde os jornalistas ficam todo dia cedo, o presidente vai lá antes de sair, conversa e vai embora, né? Não é um lugar, digamos, oficial, né? Não é um espaço oficial, já virou de certa forma, mas não era para ser, mas que acabou se transformando num lugar onde a imprensa encontra o presidente todos os dias, e isso não é de agora, né? A Folha resolveu interromper por considerar que não tem mais segurança, porque os jornalistas foram hostilizados, como já vem sendo há algum tempo. Logo depois a Globo decidiu também, e outros jornais, o Estadão, enfim, foi um efeito dominó de vários veículos decidirem não fazer mais essa cobertura. Bem, me parece que é uma decisão muito acertada, né? Mas ao mesmo tempo me parece que é uma decisão bem atrasada, né? Entendo que essa é um espaço em que a gente acabou perdendo, né, a sua função há algum tempo, acabou virando um palco falando na dramaturgia, né, para o palco para uma atuação, para uma performance não muito interessante e não muito saudável para a democracia, ao meu ver, né? Mas talvez o problema, ao meu ver também, e é alguma coisa que eu discutia muito quando lá no segundo semestre de 2018 eu lecionava a disciplina Crítica de Mídia e Ética Jornalística, né? Me parece que isso aponta um ápice assim, dessa tentativa de criar falsas simetrias, né? A imprensa que não cobre hoje o cercadinho porque está ameaçada, me parece ser a mesma imprensa que criou essas falsas simetrias entre uma pretensa esquerda raivosa, perigosa, e por outro lado uma direita que tentava se defender e estava tentando criar espaço, quando na verdade a gente tinha aí uma polarização entre o campo democrático e um campo antidemocrático, né? Então me parece que a narrativa jornalística fez parecer a mesma coisa nos grandes veículos de comunicação. Desde antes, desde a Lava Jato, enfim, voltando lá em junho de 2013, né, que a gente começou a conversar sobre isso antes da live se iniciar. Eu quero te chamar para essa reflexão, não é uma pergunta, eu quero saber o que você acha disso. Eu acho pertinente a sua avaliação, concordo com ela, sobretudo se a gente pensar que esse discurso de aproximação, né, que a mídia tenta fazer parecer, quando a mídia fala assim, porque há uma polarização e a gente precisa evitar essa polarização, né, é curioso a gente pensar que a maneira da mídia se organizar é de oferecer um discurso polarizado, né? Se a gente percebe, por exemplo, dos manuais de jornalismo, ou como a gente traduz os manuais, né, que a gente tem que ouvir os dois lados, a gente tem, por princípio, aí uma orientação para polarização, como se fossem só dois lados possíveis, né? Então, já desde o princípio, a gente já parte desse lugar. Então, essa perspectiva adversarial é algo que faz parte da maneira jornalística de estruturar o mundo. Mas a gente pode apresentar mais lados, claro que pode, mas a gente tem uma produção material premida pelo tempo, trabalho cada vez mais precarizado, todas essas questões que a gente tem no jornalismo em ritmo industrial, né? Eu tenho dificuldade, Evandro, de caracterizar o jornalismo com uma palavra, por exemplo, jornalismo hegemônico, né? Apesar de ser assim, a gente fala mídia hegemônica, só que eu acho que mesmo dentro dessa mídia hegemônica, você pode ter algumas variações possíveis de jornalismo. Até porque o jornalismo, por princípio, deveria ser aquele que luta para poder acabar com uma hegemonia absoluta. Então, que ele deveria, né, por princípio, em tese, né, o princípio do jornalismo deveria o princípio iluminista de levar conhecimento para todo mundo. Se a gente leva conhecimento para todo mundo, a gente vai contra uma ideia de uma hegemonia possível, né? E a gente vai ter mais diálogo, mais discurso, né? Então, por isso, essa minha recusa de pensar essa coisa do jornalismo hegemônico. Mas a gente pode pensar o jornalismo que é feito na mídia hegemônica, né? Ele tem esse lugar de
tentar construir um mundo possível. Então, eles não seriam jornalismos possíveis, mas é que eles se apresentam como a única forma possível de fazer jornalismo. A gente sabe que existem outras, né? Existem multiplicidade de formas de fazer jornalismo, mesmo na mídia hegemônica. Então, em algumas vezes, você tem brechas possíveis, mesmo dentro da mídia hegemônica. E aí, para a gente pensar nessa perspectiva, por exemplo, que você fala, né? Da decisão de Folha, UOL, Globo, organizações Globo, né? Depois a Band, de deixar de fazer as coberturas cercadinho, foi aquela forma assim, até que enfim, né? A gente há muito já vinha se incomodando, né? Teve muita coisa nesse meio tempo, né? Teve xingamento por parte dos apoiadores, teve agressões dirigidas a jornalistas, que depois mandar cala a boca, mais de uma vez, né? Que geraram manifestações das sociedades profissionais, né, da OAB, vários outros grupos se manifestaram contra essa tentativa de silenciamento da imprensa, né? E aí a gente pensar outras questões, a gente voltar por na perspectiva da dramaturgia. O que quer dizer um cercadinho? As palavras têm força, né? Você colocar a imprensa, jornalista num cercadinho, você já está limitando o trabalho de atuação dos jornalistas. Em cercadinho, quem fica em cercadinho normalmente? Ou criança, né? Que alguns já tem um cercadinho que você coloca, né? A criança ali, um cercadinho. Ou você coloca em cercadinhos né? Animais, assim. Sobretudo gado, né? E aí, se a gente pensar qual que é o sentido do gado na contemporaneidade, né? A gente tem uma aproximação perigosa da mídia desse outro espaço. E você tem ali um processo de disputa de lugar e de atuação. É como se a mídia tivesse que disputar a atenção, né, do presidente da República com seus apoiadores. E o tempo todo, eu fico me questionando, durante muito tempo, desde muito, me questionava, não eram entrevistas, nunca foram entrevistas. A gente pegar lá, desde antes, muitas vezes ele vai falar para outras pessoas e os jornalistas ficam ali como pedintes de alguma declaração, né? Quase como que gravando os pronunciamentos que ele faz para o seu público. Parece que a comunicação dirigida é essa, eu quero falar com o público em particular. Se a imprensa quer falar com todo mundo, ela acaba se aproveitando para levar esse tipo de informação. Né? A imprensa, considerando jornalismo ali, né? Mas a gente tem problemas, porque na perspectiva da entrevista jornalística, você tem um diálogo. E efetivamente o que ocorre ali nunca foi diálogo do presidente com a imprensa, sempre foi na perspectiva do direcionamento do que eu quero falar. E durante muito tempo os jornalistas se colocaram ali para ouvir o que o presidente queria falar. Porque ele nunca respondeu as perguntas dos jornalistas. Nesse sentido, se é para ouvir o que o presidente tem a falar, os jornalistas não precisam de fato ficar ali. Uhum. Podem aguardar as lives, eles podem aguardar as gravações que os seguidores eles farão circular nas redes sociais. Né? Se a gente pensar na necessidade de uma transformação do jornalismo, para brincar um pouco com as referências e conceitos que vocês dois criaram, né? A gente pode pensar que aquele lugar do jornalismo ali é um jornalismo inequívoco mesmo, né? Embora um conceito um pouco diferente do seu, mas assim, explicita o equívoco que o jornalismo começou lá de trás. Sim. E aí talvez precise de uma transformação xamânica do jornalismo, né, Lara? Para a gente ver ele de dentro ou de um outro lugar, né? Diferente daquele, né? O jornalismo precisa se transformar nesse sentido, né? Que transformação Sim. é essa? Não é mais de dentro ou de fora, na perspectiva da mídia ninja, por exemplo, né? É de um outro lugar, ele precisa reconstruir para si esse lugar. O que é fazer jornalismo hoje? O que é ser jornalista? Então, isso tem a ver com a questão da dramaturgia, do papel que a gente ocupa, né? Mas também, não apenas do papel personagem da dramaturgia, mas do papel social do jornalismo. Qual que é o papel social do jornalismo hoje? É ficar ali esperando uma declaração? Eu desde há muito eu ficava pensando que não era esse o lugar do jornalista ficar ali naquele cercadinho, né? Uhum. Mas, por outro lado, se a gente falar, então, o jornalista, qual era o jornalista que ficava ali? Pertencia às grandes emissoras, à mídia hegemônica, né? Então, o jornalista precisava ficar, muitas vezes, não porque ele queria ficar. Ele sabe que o valor notícia, a quantidade de informação noticiosa que ele vai ter ali é muito pequena.
mas há um aspecto cerimonial. O jornalista tem muita coisa cerimonial, né? Não vou ficar ali para escutar o executivo, né? Fazer aqueles ritos, né? Os cerimoniais, acontecimentos midiáticos. Então, será que o jornalista precisa ficar ali? Será que eu não posso procurar cobrir a política de um outro lugar? Pesquisar, fazer investigação, procurar cumprir outro papel? Ficar ali é muito incômodo para o jornalista e muito cômodo para quem deveria ser fiscalizado. É como se a gente tivesse, a declaração fosse uma esmola noticiosa, né? E eu acho que o jornalismo pode e deve ir além disso. Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, ele precisa sair desse lugar. E ao fazer isso, ao fazer essa crítica, ele, de novo, volta a incorrer no erro de tentar equilibrar equivaler os opostos. Essa diz a falsa simetria, né? A gente volta à questão da simetria. O editorial de hoje do Estadão, né? Jornal Estado de São Paulo, provocou várias reações no Twitter e outras redes, né? Pedidos de cancelamento, né? Do Estadão, quem seguiu o Estadão, exatamente por isso, por uma tentativa de equivaler duas personalidades por conta do tratamento dispensado à imprensa, né? Uma tentativa de controle, suposto controle. A gente há que reconhecer que é muito difícil lidar com a crítica, não é fácil, né? Só que há maneiras distintas de lidar com a crítica. Então, não dá para a gente pegar os discursos presidenciais ao longo do tempo, a gente vai perceber que há tratamentos diferentes, né? Tanto da imprensa em relação aos governantes, quanto dos governantes em relação com a imprensa. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para poder revisitarem isso. Quando, né? Para a gente usar uma expressão que foi muito característica do então presidente Lula, né? Que era nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país os jornalistas foram tão maltratados, né? E aí a gente pode falar mal com L e mal com U, né? Maltratados e também maltratados, nos dois sentidos. Eu fico pensando, a partir dessa sua fala, Lusca, que a gente precisou chegar no ponto da hostilização, né, para entender que essa falsa simetria ela é prejudicial antes disso, quando a gente coloca no mesmo lugar um discurso tolerante minimamente e um discurso intolerante. Quando a gente coloca no mesmo lugar personagens que estão num campo democrático de discussão e personagens que não estão num campo democrático de discussão, né? Então, esse primeiro nível de agressão, ele existiu por muito tempo. Então, precisou chegar no nível da hostilidade física para que a gente se mobilizasse. Então, no meu entender, já que nós somos, enquanto jornalistas, a partir de um ponto de vista, guardiões ou bastiões da democracia, né, nós não deveríamos dar palco para a intolerância, porque a gente está destruindo a gente também quando a gente faz isso, né? Se o jornalismo só existe com a democracia e se a gente dá palco para a intolerância, a gente acaba destruindo também as próprias condições para que a gente possa exercer a nossa atividade profissional, né? Enfim, esse episódio de ontem, acho que foi ontem, né? Que Folha, Globo, UOL, Band anunciaram, né? Que iam sair do cercadinho. E essa analogia que você faz do cercadinho com a infância ou com animais é ótima, né? Porque está saindo da infância. A gente pode pensar num outro simbolismo. Os jornalistas estão saindo do cercadinho. O que vai acontecer agora? Precisando amadurecer, né? Precisando amadurecer. Exatamente. Talvez seja o momento, né, da imprensa amadurecer um pouco, ou seja, ter uma reação menos de pegar na mão, né, do governo e tal. Não sei se eles fizeram isso, assim. Acho que é curioso a gente pensar, porque muitas vezes se acusa a imprensa de fazer, de perseguir, né? Não foi o papel que a imprensa traçou para si. Não foi esse o roteiro que as grandes organizações de mídia traçaram. Elas não tinham traçado esse roteiro. Elas tinham traçado outro, né? Elas traçaram um roteiro de crescimento, né? O país está começando a crescer. Era esse o discurso.
discurso que tinha que apoiava, por exemplo, a perspectiva de que era necessário reformar o Estado, que o Estado precisava ficar mínimo, né? Que era preciso fazer uma reforma da Previdência, que era preciso reduzir privilégios, e aí os privilégios eram, né? Os privilegiados eram servidores públicos, né? Um discurso que volta e meia retoma, né? E a mídia, Sim. nesse momento, né, se aproxima muito. Só que houve um esgarçamento das relações, porque mesmo naqueles casos em que a mídia fazia críticas, né, governos anteriores, se a gente pensar, por exemplo, nos governos do PT, né, as críticas que eram feitas, né, eu lembro das declarações da presidenta Dilma, né, dizendo que ela preferia ter o espaço da crítica, né, ser criticada, do que as pessoas não pudessem ter essa possibilidade. Por quê? Ela estava se colocando frontalmente contra a censura porque ela já tinha sido alvo de censura. Ela tinha sofrido as situações de uma ditadura. Do outro lado, a gente tinha um candidato, que depois se torna presidente da República, que durante a sua trajetória como parlamentar, diversas vezes, inclusive nas organizações de mídia, deu entrevistas sendo favoráveis a esse lugar, esse estado de coisa, ditadura, né? Que vota no impeachment homenageando o torturador, né? Essa pessoa não sabe lidar com o contraditório. Então, se a gente voltar de novo com a analogia da infância, né? Essa pessoa não sabe ouvir não. E, nesse sentido, a gente tem uma situação problemática, né? Então, eu estou falando em uma pessoa, né? Mas não é uma pessoa só, né? Ela representa um campo. Um campo Sim. que agora, de certa maneira, foi liberto. Durante muito tempo ficou, né? Essa raiva, esse ressentimento, né? Essa vontade de falar mais alto, de vencer pelo grito, ela infelizmente é um marco da nossa trajetória cultural, inclusive, mas que foi domesticada por um tempo. Agora nós estamos num momento mais selvagem, se a gente pudesse pensar assim, na analogia, né, do selvagem e tal. É um pouco isso, né? E aí o jornalista está tendo que lidar com esse tipo de situação. Eu não gosto muito do tipo de analogia que diz assim, mas jornalistas plantaram, estão colhendo o que plantaram. Há vários discursos nesse sentido, né, de que a imprensa deu vazão a isso, né? A gente tem que considerar o papel que, de certa maneira, foi desempenhado, mas a gente também não pode esquecer do nosso lugar, né, como sociedade, de oferecer um contraponto a isso, né, de oferecer outras leituras do mundo, de tensionar essa leitura da mídia. Então, talvez se a gente tivesse, como sociedade, realizado desconstruções da mídia no sentido de leitura crítica, de confrontamento, de enfrentar a mídia, né? De ter brigado, por exemplo, a gente ter uma regulamentação da mídia. Se a gente não tivesse aceitado a mídia dizer para a gente que regulamentação é sinônimo de censura, talvez a mídia agora tivesse melhor. Ou seja, neste momento em que a mídia está sob ataque, talvez ela se lamente de não ter brigado, não ter concordado lá atrás em ter uma regulamentação da mídia. Nem que fosse aquela brevezinha que era econômica, que a Dilma sugeriu, né, no segundo turno das eleições do seu segundo mandato, né, que depois acabou interrompido, ela começa a discutir uma possível regulamentação econômica da mídia. Ela fala, não é regulamentação de conteúdo, é regulamentação econômica. Se a gente pensar, por exemplo, os países de língua portuguesa, a gente tem vários órgãos reguladores da mídia, né? E o Brasil é o único país de língua portuguesa que não tem nenhum órgão de regulamentação da mídia. É curioso isso, né? E como a gente não tem regulamentação da mídia, a mídia parece algo muito distante da sociedade. E eu estou colocando o jornalismo dentro também dessa perspectiva da mídia. A gente só brinca, claro, você tem hoje a possibilidade de gravar com o telefone celular, de fazer o seu jornalzinho. Então, você tem muitas vezes uma imitação do que é a mídia. E a gente entende mídia, então, como uma linguagem apenas, igual na perspectiva do telejornalismo, como se mídia fosse uma linguagem. Então, a gente tenta fazer parecido, a gente mimetiza, né? A gente imita a mídia, e ao imitar a mídia, a gente
faz uma mídia falsa, que muitas vezes vai servir a objetivos muito negativos, como, por exemplo, o caso das fake news. Então, a gente está numa encruzilhada como sociedade. Vamos ver o que vai vir dessa fase selvagem do jornalismo. Eu não seria tão otimista, mas eu ando com um otimismo besta, assim, há uns dias. Vamos ver até quando isso vai durar, a respeito do jornalismo. Acho que você já... Acho que a gente tem que ter uma utopia, né, de um jornalismo mais próximo do que a gente acredita, né? E é por isso que a gente está no ensino, né, Lara? A gente está na perspectiva do ensino porque a gente acredita que outros, né, no plural, jornalismo, são possíveis. Então, a gente está o tempo todo tensionando isso. E acho que essa série também, né, quando a gente tenta imaginar jornalismos possíveis, mundos possíveis, ela tem contribuído muito para poder diversificar um pouco esses humores negativistas que eu acho que está transbordando todos, né, nesse momento, por vários motivos. Mas a sua resposta, ela contempla um pouco o próximo tópico que eu gostaria de abordar. Então, eu vou passar por ele muito brevemente, porque eu quero abrir para a gente poder conversar sobre as perguntas que as pessoas estão mandando para a gente, né? Tanto nos comentários do Instagram, quanto nos comentários do YouTube, a gente já tem algumas. E apenas gostaria de frisar a respeito desse último tópico, né? A importância desses espaços de monitoramento e de crítica de mídia, que eu acho que nesse momento algumas discussões que eram restritas ao espaço universitário, né, elas estão transbordando. E olha que eu estou usando essa palavra em vários momentos dessa live, né, transbordar. Elas estão transbordando a universidade e desaguando nas redes sociais. Então a gente tem uma série de lives, por exemplo, e eventos acontecendo, porque esse é o modo como nos foi imposto de se relacionar nesse momento agora, né? Que, de alguma forma, tenta desconstruir ou pensar ou refletir os processos jornalísticos como um todo, né? Os vários jornalismos, não só o jornalismo hegemônico, até porque dentro do jornalismo hegemônico a gente também tem um bocado de outros jornalismos. E aí você faz um trabalho no NJA, a gente também sempre presente nas atividades do NJA, que é o Núcleo de Jornalismo Audiovisual, que acontece, que se desenvolve, né, dentro da Faculdade de Comunicação da UFJF, Federal de Juiz de Fora, e, de alguma forma, o Observatório de Jornalismos, que é esse espaço que a gente criou, também busca pensar, imaginar os jornalismos possíveis, né? O que se apresenta e o que pode surgir a partir dessa fase selvagem que o jornalismo está vivendo, né? E aí eu queria só que você fizesse um comentário acerca da importância desses espaços no desenvolvimento de novas abordagens, né? Enfim, acerca do jornalismo e que tipo de impacto que esses novos espaços podem ter, o que a gente espera, né, em termos de impacto dessas nossas discussões, desses nossos monitoramentos, dessas nossas leituras críticas de mídia em relação a esse público que se forma nesse momento, esse novo público que se forma. Eu acho, se a gente pensar na imagem do transbordar, né, é uma imagem bonita, porque ela vai falar da gente não ter limites, né? Você tem uma borda, a borda pode ser considerada um limite, a gente vai além daquele limite. Esse ir além é algo que nos motiva, e talvez por isso você esteja utilizando tanto a palavra transbordar, né? Talvez a gente está muito, até pela perspectiva da pandemia, nos limites, às vezes, de um espaço físico limitado, e a gente tanto quer mais transbordar, nem que seja em termos imagéticos, de perspectivas, né, de reflexões, os limites que nos estão sendo impostos, né? O esforço da academia é um pouco esse, de ir além. Nesse sentido, ele se associa também um pouco ao esforço do jornalismo. Se a gente pensar no jornalismo como forma de conhecimento, de esclarecimento, é um conhecimento que está cristalizado no singular, que por meio das singularidades vai tentar tornar a população mais cidadã,
Estou falando como promessa, não pelas, nem, muitas vezes não completamente concretizada, mas como promessa utópica, no sentido não de que não é realizável, mas aquilo que é capaz de nos mobilizar e nos motivar, o jornalismo acena com essa possibilidade, né? E aí, se a gente pensar nessa crença no jornalismo, a gente vai tentar pensar isso de diferentes maneiras. Por exemplo, em pesquisas, para poder tentar entender as motivações, as raízes, outras possibilidades. E essas pesquisas muitas vezes nos acenam com uma perspectiva normativa, por um lado, como deveria ser o jornalismo, como a gente acredita que ele deveria ser, e muitas vezes a gente relaciona nos nossos observatórios, nas atividades críticas, as dificuldades dele se concretizar como tal. Então, ele não é aquilo que ele deveria ser, por uma série de questões. Questões políticas, econômicas, ideológicas, de possibilidades, né? De certa conformação, modelo. E a gente tem vários estudos que falam sobre isso. Então, a gente tem muito estudo que diz, o jornalismo não é o que a gente acha que ele devia ser, mas ele pode ser diferente. Acho que o nosso espaço da academia é esse, é tentar pensar esses jornalismos, outros possíveis, ele pode começar a surgir também na academia, na medida em que a gente, lá no NJA, vocês aí, né, no Observatórios, tentam fazer outras possibilidades, a gente tenta fazer isso. Então, a gente tenta produzir lives, a gente tenta produzir materiais, jornais laboratórios, né? Então, o esforço da academia, nesse sentido, é também de produzir outros jornalismos possíveis, que podem, eu acho, que impactar o jornalismo, na medida em que a gente pode ter uma possibilidade de maior abertura, maior troca. Eu acho que nesse momento de aparente fragilidade do jornalismo na mídia hegemônica, talvez tenha uma possibilidade de maior diálogo. Mas a gente tem uma possibilidade grande de diálogo também, a gente teve, né, durante um tempo, com a mídia pública, a perspectiva da comunicação pública. A gente pensar, por exemplo, o trabalho da Rede Minas, a possibilidade de diálogo com a Rede Minas, ou que a gente teve um tempo com a TV Brasil, com a EBC e com a TV Brasil em particular, né? A gente, de Juiz de Fora, teve um trabalho de acompanhamento do telejornalismo da TV Brasil. A pessoal da Federal do Ceará fez um acompanhamento da programação infantil da TV Brasil. O pessoal de Santa Catarina analisou a Agência Brasil. Então, muitas vezes, então, no campo do jornalismo público, você tinha a possibilidade do conselho curador, a possibilidade de participação da sociedade, você tem essa possibilidade de transformação disso, né? Então, acho que esse é um pouco o nosso lugar. E a gente também transforma na medida em que a gente vai formando novos profissionais. E nessa formação de novos profissionais, a gente vai levar profissionais que vão questionar, criticar, né, um pouco esse lugar, e talvez fazer um pouco diferente. Acho que é por isso que a gente vem também para o ensino, né, para tentar fazer diferente a partir da academia. E nessa perspectiva que a gente transborda, né, a gente vai além do ensino e se torna em outras práticas, tem uma atividade de extensão, atividade de pesquisa, né, essas são outras possibilidades de transbordamento do ambiente universitário. Nós tivemos pergunta do Luiz Felipe Novaes, Falcão, e também do Eberson Dias, que são perguntas que eu creio que já estão respondidas, que dizem respeito à retirada dos jornalistas da Alvorada, né? Se isso pode reconfigurar o jornalismo, se a situação pode abrir espaço para outras narrativas, né? Se você é a favor dessa cobertura e busca lá, então acho que já foi respondido, né, na nossa conversa anteriormente. E tem uma pergunta da Lívia. Essa, sim, é uma pergunta que ainda não foi respondida. Ela diz o seguinte: não seria mais interessante que a mídia se assuma politicamente, não em relação a partidos especificamente, mas deixar claro as agendas às quais são favoráveis, em vez de se colocar como imparciais? Eu acho que a mídia, algumas mídias fazem isso, definem uma perspectiva. Uhum. Então, assim, primeiro a gente tem que dizer que, assim, a mídia, talvez hegemônica, né, não explicita muitas vezes seu lugar. Mas a gente tem vários organismos de mídia que explicitam de onde falam. E eu acho que muitas vezes a mídia tem tentado assumir esse lugar. Só que ao fazer isso, ela fica se colocando um pouco como ventríloco, assim, estamos falando pela sociedade. Que sociedade? Quem deu à mídia esse mandato? E essa é uma diferença, a gente fala o jornalismo como quarto poder. Quem dá o poder para o jornalismo falar? Né? Nós damos.
na medida em que a gente oferece a eles credibilidade, que a gente segue jornalistas, que a gente assiste os telejornais. Então, a gente, sociedade, dá à mídia esse lugar de credibilidade. Então, acho que a gente, sociedade, precisa tensionar esse lugar da mídia também. Eu sou favorável a um posicionamento da mídia e acho que ele, muitas vezes, ele acontece. Só que a gente precisa também ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E, portanto, a gente tem que falar em atividades de leitura crítica da mídia, de literacia midiática, de desconstrução da mídia, né? Então, de novo, é o papel da universidade, da academia, né? Na Europa, em que você tem um trabalho de regulação da mídia mais sério, né, regulamentado, você tem, desde o segundo grau, disciplinas, né, de literacia midiática como componentes curriculares. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem algumas experiências, né, de utilização da mídia na perspectiva do ensino, mas elas são muito aquém, no sentido de utilizar a mídia como espaço para poder utilizar outros conteúdos. Na perspectiva de educação, que também tem, né, material jornalístico de mídia. Mas não de desconstrução, no sentido de compreensão de como funciona, compreensão das lógicas, né? Eu fiz o meu pós-doc em Portugal e a minha filha foi comigo, a Laura. Na época ela tinha 10 anos e ela fez uma atividade na escola que era um dia com a mídia. Então, ela com 10 anos ela foi visitar uma redação de jornal, aprendeu lá o que era lead e montou um jornalzinho lá, a primeira página de um jornalzinho, que é uma experiência que lá se tem com as escolas. Então a gente precisa talvez aproximar um pouco a mídia do cidadão. Se o cidadão conhece mais a mídia, ele consegue perceber qual o posicionamento editorial. A mídia faz isso também, muitas vezes em espaços muito reduzidos, né? No espaço, por exemplo, do jornalismo opinativo, no espaço dos editoriais. Só que quem lê editorial? Uma parcela muito pequena da população que lê editorial, né? Então, a gente precisa, em alguns momentos, refletir um pouco mais sobre isso. E, por exemplo, a mídia televisiva, que ainda é a principal fonte de informação da maior parcela da população brasileira, nós somos um país com uma forte tradição oral, né? Ela quase nunca tem editoriais. São raros os editoriais, né? Editoriais assim, como gênero jornalístico, né? De informação editorializada. Apesar de que, na cobertura, a gente consegue perceber essas nuances. Mas, para a gente conseguir perceber essas nuances, a gente consegue perceber algumas lógicas da mídia. Por exemplo, o fato de deixar uma sonora no final da matéria tem um sentido. Quais são os sentidos produzidos? Então, se a gente oferece à população possibilidade de entender melhor essa mídia, ela vai conseguir confrontar melhor essa mídia. E perceber que a mídia muitas vezes diz, embora não explicitamente, de que lado está. Eu acho que ela diz, acho que talvez falte explicitar em algumas situações, mas eu acho que sempre ser transparente é a melhor alternativa. Então, nesse sentido, eu defendo também, concordando com a Lívia, que a mídia explicite seu lugar. Não dá para narrar sem perspectiva, né? Sem perspectiva não há jornalismo, né? E aí, de que perspectiva eu falo? A gente precisa explicitar isso mesmo às vezes. Isso aí. E, Lusca, nós temos uma pergunta da nossa querida Gilze Bara. Um beijo para a Gilze, de todos grande. nós. Ela pergunta o seguinte, ela faz uma pergunta para nós três, na verdade. Ela diz o seguinte: Lusca, Lara e Evandro, tenho a impressão que a fragilidade momentânea do jornalismo está acompanhada por uma oportunidade relevante no sentido de ressignificar o papel social do jornalismo. Vocês concordam? Lusca, por favor. Eu concordo. Eu acho que, assim, o jornalismo está num lugar importante para poder reconectar-se com a sociedade. Ainda que neste momento de reconexão, a gente tenha essa dificuldade do jornalismo não poder estar na rua, né? Tem que estar com seu espaço de rua limitado. Mas eu acho que é um momento do jornalismo reconectar-se com a sociedade e sair dos palácios. Ou sair do cercadinho, né? O quarto poder precisa beber do poder das ruas. E acho que nesse encontro, nesse diálogo com a sociedade, talvez seja uma estratégia do jornalismo recolocar-se, né?
relegitimar-se. E ao fazer isso, mostrando tal como ele é. Então, demonstrar suas fragilidades, quando a gente estava falando, né, um pouco antes, a Lara chamou atenção para o fato de que os jornalistas estão, às vezes, pifando, estão reconhecendo-se falíveis, né? Então, essa história do Clark Kent já está deixou mesmo de perder o seu lugar, né? O jornalista não é mais super-homem, já mostrou que não é super-homem, até porque a gente tem um número cada vez maior de mulheres jornalistas na frente, né, dos lugares. Hoje o jornalismo é uma atividade primordialmente feminina, mais feminina até do que masculina, né? E aí a gente vai entender, se a gente pensar nessa perspectiva de gênero, né, a gente vai entender as agressões num outro nível, que tem acontecido no jornalismo também, mas eu acho que esse é um lugar de momento de se ressignificar, verificar outras possibilidades, outras potencialidades, e acredito que isso aconteça muito quando o jornalista se aproxima da população. Talvez buscar outras formas de se reconectar. Eu acho que esse momento de conexão com a sociedade talvez possa dar um outro lugar para o jornalismo, né? Eu lembro que o segundo livro da coleção Jornalismo Audiovisual, da Rede Telejó, chama hashtag Nas Ruas e nas Telas. Era uma referência naquele momento a Ninja, né, mídia ninja, e esses tensionamentos que aconteciam com o jornalismo, um modo de jornalismo fazer, né, que começava a ser diferente, se retomava, por exemplo, a perspectiva do ao vivo, né, e durante um tempo a TV começa ao vivo, depois você passa a ter um telejornalismo muito editado, depois se retoma o ao vivo, né, por conta dessa autenticação do real maior, e hoje o ao vivo é uma alternativa porque não tem o que editar, não tem imagem para poder cobrir, né. O jornalismo também está muito ao vivo por uma outra circunstância agora. Mas é um momento, eu acredito sim, de reconectar e de revalorização do jornalismo, reinvenção. E talvez essa reinvenção se dê justamente pelo afeto, né? Sim, sim. Que tá transbordando. É a última vez que eu vou usar essa palavra na live. Não é a última. Lara quer responder a Gilze. Não, a fala da Elusca me contemplou. Acho que esse momento meio selvagem, como a gente já falou aqui, né, ainda vai reconfigurar ou configurar novas possibilidades de fazer e pensar jornalismo dentro de uma perspectiva bastante otimista, né, de um novo futuro possível. E acho que é isso. O que a gente está fazendo aqui também, de alguma forma, contribui, né? Para que a gente possa imaginar, né? Primeiro imaginar, sonhar e depois colocar em prática. Sim. Certo, obrigado. Eu acho que o nome, né, que escolhemos para falar dessa experiência de pesquisa, né, o nome jornalismos, com esse S entre parênteses no final, né, diz muito disso e é muito orientado justamente por essa pesquisa, por esse movimento, mas por essa crença também, por que não dizer por essa crença, essa esperança, de que o jornalismo ele não é um só, o jornalismo é múltiplo, né? São muitos jornalismos, já foi muitos outros e será outros ainda, né? E será tantos outros. O professor Ciro Marcondes Filho, ele fala lá na saga dos Cães Perdidos, né, dos 4 tempos do jornalismo. Eu acho que é inspirador para a gente pensar. Fala do jornalismo da Revolução, lá na pós-Revolução Francesa, né? Depois nos outros jornalismos, à medida que essa atividade vai ganhando um tom empresarial, né, até chegar no momento que a gente vive hoje. E são, apesar de coisas em comum, são atividades absolutamente diferentes, né, do ponto de vista do fazer, até do ponto de vista ético, por que não dizer, né? Então, por que a gente não pode pensar que a gente pode usar esse mesmo nome para chamar uma coisa que é levemente ou de repente até bastante diferente do que a gente viu até agora, né? Drasticamente diferente, selvagemente diferente do que a gente viu ser feito até agora, né? Bem, sigamos. Nós temos 2 perguntas aqui ainda no YouTube, então vamos seguir fazendo. Acho que dá tempo, já deve estar terminando, já deve ter terminado no Instagram nesse momento.
O Alexander Rafael Lima, ele pergunta o seguinte: professora, ainda nessa chave, né, do que a gente estava falando naquele momento da pergunta, comente sobre o episódio de sábado sobre o cancelamento do Jornal do SBT pelo próprio Silvio Santos. Para quem não sabe, né, isso circulou nas redes, né, que o SBT Brasil de sábado, a edição de sábado, foi cancelada pelo próprio Silvio Santos para não desagradar especialmente o presidente, mas tudo que gira em torno dele também, com relação à publicação do vídeo da reunião, né, que envolvia, que ironia, que envolvia a acusação do Moro, né, do ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Uhum. Eu já trabalhei numa afiliada do SBT do Espírito Santo. Então, eu preciso começar dizendo que isso não surpreende, né? Porque, historicamente, o SBT nunca respeitou muito esse lugar do jornalismo, né? Apesar de você ter várias produções importantes e relevantes, né, que ajudam a gente a contar a história, apesar da forma de comunicação do SBT permitir fazer jornalismo para populações que às vezes não eram atingidas pelo jornalismo, não pelo jornalismo que era oferecido, por exemplo, no padrão global, e a gente tem que reconhecer a importância, por exemplo, do aqui e agora, né? Uma determinada linguagem, um modo de apresentar, ainda que muito na perspectiva do mundo cão, mas ele trouxe para algumas pessoas uma perspectiva também de informação. Então, a gente nunca pode pensar de informação ruim, o jornalismo bom, né? Mas era uma possibilidade de fazer. O Boris Casoy, que naquele momento, lá atrás, já fazia um jornalismo bastante editorializado no TJ Brasil, né, que falava que isso era uma vergonha. Muitos de vocês, talvez, né, mais jovens, não têm essa experiência, né, mas hoje a gente pode dar uma bugada e descobrir tudo, achar vídeos antigos, né. Boris Casoy chegou a fazer banana, terminava o jornal fazendo banana para quem estava assistindo, né. Supostamente eram para outras pessoas, né? Na verdade, ele fazia banana na frente da tela, portanto, éramos nós, telespectadores, que recebíamos a banana do Boris Casoy, né? E durante muitos momentos se tirava um telejornal do ar, há uma mudança de grade de programação, então sempre foi muito característico do SBT. O que nos revela um pouco desse lugar de quem são os nossos concessionários de televisão, como é que eles gerem a televisão. Então, a nossa legislação, né, a nossa Constituição, diz que a gente tem 3 tipos de emissoras, sistemas, né, de radiodifusão. Emissoras privadas, emissoras estatais e públicas. E aí a gente entende que as emissoras privadas, ou muitas vezes chamadas de comerciais, elas podem fazer aquilo que o seu proprietário acredita que pode fazer. Então, ele pode simplesmente tirar do ar, não exibir no ar determinada programação. E ele faz isso por motivos diversos, ou porque ele acha que a grade não está funcionando mais, ou por uma perspectiva subserviente em relação ao poder público. Foi o que parece ter ocorrido nesse caso do sábado. Então, a informação que circulou, né, nas redes e espaços, portais de crítica de mídia, é de que os jornalistas acharam que aquilo era uma brincadeira, ficaram até bem pouco, né, foram dispensados, mas continuaram lá achando que aquilo era informação falsa, e só bem pouco bem perto do telejornal ir para o ar, eles verificaram que era vera. Então, foi feito todo um trabalho jornalístico para o telejornal entrar no ar. Não é porque não tinha, mas houve uma decisão política do proprietário, do dono, né, de que aquele material não seria exibido. E a informação que ele deu depois é que a concessão era do governo, e que, portanto, ele não ia contra o dono, nessa lógica também de como se o dono maior fosse o governo. E aí a gente tem vários equívocos. Primeiro, que o SBT não pertence ao Silvio Santos. O que pertence ao Silvio Santos são os equipamentos, o maquinário, né, a relação de trabalho com os jornalistas, mas a concessão pertence não ao governo federal, não ao presidente da República, mas a nós, sociedade brasileira. Ao Estado. Então, alguns autores vão dizer que a gente deveria falar, por exemplo, não em emissoras comerciais, emissoras privadas, mas em emissoras públicas
de exploração comercial, porque, a rigor, todas as emissoras pertencem a nós, sociedade brasileira. E por isso era importante a gente ter uma regulamentação, para que a sociedade, ela sim, pudesse exigir das emissoras o que ela quer ver na tela. Estava falando para vocês da circunstância europeia, dos países de língua portuguesa. Em Portugal, por exemplo, você tem a ERC, que é a entidade reguladora para a comunicação, né? E a ERC aplica multas, por exemplo, às emissoras, se elas atrasam, se elas têm uma grade de programação publicada, se elas atrasam a publicação, por exemplo, está rendendo muita audiência, não vou esticar um programa. Quantas vezes vê isso acontecer no Brasil, né? Lá, se isso acontece, se você tem um atraso, uma mudança de programação, né? Não é uma mudança de tirar do ar, não, de atrasar. A emissora paga uma multa. Imagina isso no Brasil, né? Então, a gente tem uma situação bastante complicada. Então, eu acho que nessa circunstância, o que aconteceu no SBT foi um desrespeito ao jornalismo, mas, sobretudo, ao cidadão. Sobretudo ao telespectador, né? Que deixou de ter um programa que é uma concessão pública e, portanto, ele estava lá aguardando para poder assistir e, de repente, ele teve o acesso dele à informação interrompido naquele dia. Mas também, volto a dizer, não me surpreende. Não me surpreende porque é muito significativo da nossa fragilidade como sociedade, da nossa fragilidade na perspectiva da regulação e do tipo de uso que a gente tem da coisa pública, né? A privatização da perspectiva pública. Então, você tem a utilização privada de uma concessão pública. Certo. Nós temos uma pergunta aqui da Flávia Crisanto. Uma pergunta grande. A nossa querida Flávia Crisanto pergunta para você, Lúcia. Dentro desse contexto de reconexão, vemos um processo de negação do jornalismo de grande mídia. Por outro lado, percebemos um empoderamento das pessoas por causa do acesso a canais, principalmente digitais. Como você vê esse processo do aprendizado do jornalista dentro desse contexto? Aprender com quem? Bom, eu não acho que há uma negação, não. Eu acho que a gente, às vezes, está pensando em negação nos circuitos que a gente circula, né? Apesar de parecer redundante. Ninguém acredita na Globo. Quem são ninguém? Se a gente pensar nas pessoas que não são próximas, a gente pode até acreditar que há um grau importante de desconfiança, né? Mas a televisão ainda é a principal forma de informação para a grande maioria da população brasileira. Então, assim, há um questionamento, há um tensionamento desse lugar da mídia e há o crescimento de vários outros canais, espaços alternativos de circulação. Mas a gente tem um problema de escala muito grande. Tem canais no YouTube, né, espaços como esse que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem uma diferença grande demais de escala, né? Então, em alguns casos, você tem um alcance grande, outros mais ou menos, mas tem normalmente um problema de escala importante. Eu acho que a gente tem que aprender, primeiro, sempre olhar para o passado, né? Para que ele não se repita, né? Sobretudo no que diz respeito a problemas que a gente já verificou no passado. A gente, por exemplo, não deve repetir o caso escola base, a gente não deve repetir uma cobertura tendenciosa, como tantas vezes a gente viu na imprensa, né? Uma cobertura que muitas vezes é sexista, que é preconceituosa com as mulheres, que não é inclusiva. Então, acho que a gente pode aprender desses lugares, de olhar para o passado, mas também aprender com a experiência, né? Então, jornalistas que já fizeram, né, um bom jornalismo, mas, sobretudo, por meio do diálogo com outros setores da sociedade. Eu acho que é assim que a gente aprende. O jornalista, sobretudo, deve ser aquele que escuta, que dialoga e que aprende com o que escuta. Qual que é o grande aprendizado do jornalismo? É aquele que sabe onde buscar conhecimento. Acho que essa é a grande expertise do jornalista. Saber onde buscar conhecimento. Qual que é o melhor conhecimento, qual que é a melhor informação, como é que eu sei fazer essa pergunta? Acho que esse é o aprendizado do jornalista, né?
E se a gente se volta para essa busca por aprendizado, a gente renova cotidianamente o jornalismo, porque os lugares vão mudar. Aonde que eu vou buscar a informação correta, os modos eu vou buscar essa informação correta, eles vão se alterar. E a gente pode, com isso, também renovar o jornalismo. Eu confesso que, muitas vezes, eu sinto um pouco falta de estar na rua, né? Antes da pandemia já, eu senti falta de estar na rua como repórter, né? Mas eu comecei a me perguntar, em que medida que a gente, em sala de aula, a gente não podia ser um pouquinho repórter também. A gente já aprender, ver os modos que os nossos alunos reconhecem a informação, o que eles reconhecem como válido, como é que eles produzem conhecimento, como é que eles produzem narrativas. E assim a gente acaba percebendo que a gente pode ser repórter a vida toda, né? E acho que o encontro do jornalismo, aprendizado do jornalismo, quando se aproxima da atividade de reportagem. Acho que essa é a forma de aprender jornalismo. Certo, e Lusca, ó, nós temos mais uma pergunta. O Tom chegou aí, gente. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui para a gente encaminhar para a nossa finalização, de um perfil que apareceu com o nome Seus Dados, não tem o nome da pessoa, mas eu vou fazer pergunta mesmo assim, uma pergunta técnica que eu acho interessante, né? Por isso que eu deixei ela para a gente finalizar com ela. Professor Ilusca, como você avalia o uso de vídeos de fonte em orientação vertical em telejornais padrão? Na pandemia, os telejornais de referência, como o Jornal Nacional, estão quebrando padrões nesse sentido? Eu fui uma das disciplinas aqui na UFJF chama Técnica de Jornalismo Audiovisual. O Evandro já deu até essa disciplina quando passou aqui pela UF, né? E desde 2015 ou 2016, um dos textos que eu tinha separado dessa disciplina era as imagens verticais no jornalismo. Então, já de algum tempo, a gente tem tido essa utilização de imagens verticais no jornalismo, que diz respeito também a um novo modo de produção de conteúdo, né? Conteúdo gerado pelo usuário. Então, quando você tem essa recepção do conteúdo gerado pelo usuário, ainda que o William Bonner tenha tentado estimular as pessoas a gravarem na horizontal, né? As produções para o Jornal Nacional, muitas vezes elas não vêm de maneira planejada. Então, você tem o que é possível, o jornalismo possível. E essa tentativa de mostrar-se na vertical vai dizer que o jornalismo está se abrindo ao diálogo. Então, é uma tentativa. Supostamente você perde por um lado, porque você não está vendo a informação na tela como um todo, mas você ganha em significado. Significado de maior disponibilidade para o diálogo para a sociedade, né? De que eu estou fazendo algo mais novo, de que é algo que está vindo diretamente da informação, que é uma informação privilegiada. Então, você perde por um lado, no sentido da qualidade da imagem, mas você ganha em relação aos sentidos que são produzidos com essa imagem na vertical. Então, há vários outros sentidos que são agregados quando você coloca essa informação na vertical, que falam muito da transformação do jornalismo, do diálogo do jornalismo, né? Então, você perde por um lado e ganha por outro. A gente lembrar, por exemplo, uma das fotos que ficaram clássicas do dia D do capa, né? Aquelas imagens da chegada na Normandia, muito se fala que aquelas imagens borradas teriam sido borradas no laboratório, né? Que não teriam sido feitas assim mesmo, né? Que teria sido uma coisa meio fake, né? Apesar do termo fake não ser muito utilizado na época, mas fosse uma simulação de que algo. Portanto, essa perspectiva do jornalismo com o perigo é algo que faz parte da própria mitologia da profissão, né? Sobretudo na relação com a imagem. E o vertical vai atender essa mitologia também. Certo, Ilusca. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado por essa conversa ótima, sempre, né? A gente quer finalizar agradecendo imensamente a você, né? Não só por hoje, mas por sempre, né? Pela nossa parceria de tanto tempo aí, né? Eu quero agradecer muito a você, Lara, né? Por essa possibilidade de troca, mais uma, né? E também as pessoas que assistiram, para a gente estar pensando junto. E ao pensar junto, contribuir para fazer outros jornalismos também, né? Obrigada, Ilusca. Obrigada, Evandro. Eu estou bastante, na verdade, estou bastante emocionada de estar nessa conversa com vocês dois. E com agora o pequenino aqui, o Tom. Mas porque Ilusca foi minha orientadora do mestrado,
fiz o mestrado na UFJF, na Faculdade de Comunicação, e Ilusca também é capixaba. A gente tem várias pontes, né, de identificação, os nossos caminhos se cruzaram em vários momentos, e eu sou extremamente grata a ela por muita coisa boa que acontece e que vem acontecendo na minha vida. Então é muito bom estar aqui conversando com você, de peito aberto, transbordando emoção. Não foi a última vez que eu falei. Agradecer Evandro também, meu parceiro amigo, por mais uma conversa, por mais uma tentativa de tradução, né, de invenção de jornalismos. Agradecer a todos também que nos assistiram. Muito bom dividir com vocês essas reflexões prematuras, selvagens, mas que em algum momento vai se tornar provisoriamente algo mais concreto. Obrigada, gente. Acho que a gente tem um recado aí, né, para os nossos seguidores também. Próxima live. Pois é, a gente tem uma próxima live já confirmada. Na próxima terça-feira, a gente vai estar conversando sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis, com o professor Máximo de Felice, da USP, alguém que a gente tem lido bastante, que tem contribuído nas nossas pesquisas também. Com as suas pesquisas, com as suas experiências, tem contribuído bastante nas nossas pesquisas no jornalismo, né? Então, a gente espera vocês, a gente espera a Ilusca também para assistir, todo mundo que está aí para assistir junto com a gente na próxima terça-feira às 8 da noite. Eu vou fazer aquela lista básica de agradecimentos aqui também, que a gente sempre tem que fazer, né? Hoje eu vou começar agradecendo o Elvis e o Gabriel, nossos alunos queridos que estão nos acompanhando, que estão tornando possíveis essas transmissões que a gente faz, né? Hoje também pelo Instagram, estamos começando, estreando no Instagram hoje, né? O que está muito legal, ficou linda a transmissão, tão bonita quanto a que a gente está fazendo pelo YouTube. Então a gente agradece muito a eles. A gente agradece a Universidade Federal de Ouro Preto, onde nós somos professores, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, onde estão ligados, que patrocinam, né, que viabilizam as nossas pesquisas de iniciação científica, a Pró-Reitoria de Graduação, que viabiliza o nosso projeto de ensino do Observatório Jornalismos, que está ligado às nossas disciplinas também no curso, ao grupo de pesquisa Quintais, que é o grupo do qual nós fazemos parte e onde nós estamos desenvolvendo hoje essas pesquisas junto com a professora Ila Rodrigues, professor Cláudio Coração, Saulo, que está sempre junto com a gente, e claro, professora Ilusca, sempre. Muito obrigado. Prazer. Um beijo para vocês, boa noite, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.